Olá, como vão vocês? Mais uma etapa da nossa preparação. Agora nós vamos começar a estudar o tema Estado, governo, administração pública e dentro da administração os princípios que regem a administração pública. Eu sou a professora Lisiane, eu ministro aula de Direito Administrativo e agora nós vamos trabalhar junto para conquistar mais uma etapa dessa sua jornada de concurso. Muito bem, vamos partir da noção do próprio Estado. O que seria o Estado? E nós não vamos confundir o país com o Estado. Porque, por exemplo, alguns países têm a coincidência do nome do país ser o mesmo nome do Estado. Mas quando você fala do nosso país, você fala do Brasil, você não está citando o nome do Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil. Então vamos partir do que seria um Estado, uma pessoa jurídica de direito público reconhecida na ordem internacional. O Estado, gente, seria uma associação humana organizada. Então vamos dizer um povo, radicado num determinado território delimitado e sujeito sob a régide de um poder soberano. Aí eu já te citei 3 elementos para o Estado. Eu tenho o povo, vamos botar aqui para você já começar a se organizar. Eu teria o povo em um território com um poder soberano, que é a soberania do Estado, e com fins próprios. Muito bem, vamos começar a analisar cada um desses elementos. Primeira coisa que nós precisamos ver, gente, a própria noção do povo. Uma população, um povo organizado politicamente, uma nação organizada politicamente, é uma das principais formas de se ver o Estado atual. Então vamos ver, você partiu de um conceito em que aquelas organizações antigas, que não poderiam ser consideradas um Estado ainda, você tinha aglomerações, você tinha grupos, você tinha até nações, mas que estavam ainda desorganizadas juridicamente. Então, no momento em que você tem um grupo de indivíduos com os mesmos propósitos, com uma identidade e, principalmente, todos eles regidos sob um ordenamento jurídico organizado, nós começamos a formar o nosso Estado. Então, o povo é o elemento humano do Estado. É o conjunto dos cidadãos, daquelas pessoas que estão sob a égide daquele poder. Ok? Agora que nós já sabemos que o povo já existe, nós vamos dizer que o povo é uma nação politicamente organizada, vamos começar a entender esse povo radicado numa base territorial. Vamos começar a entender agora o que seria juridicamente considerado o território de um Estado. O território de um Estado é onde este Estado exerce sua soberania. Onde você tiver a soberania estatal em exercício, você tem o território daquele Estado juridicamente considerado. Então, no Estado brasileiro, vamos tomar como exemplo, nós temos o território nacional, nós temos a plataforma continental, nós temos o espaço aéreo, nós temos aeronaves e navios que estejam a serviço do Estado, ainda assim se considera juridicamente território do Estado. Ok? Então, aquele povo, naquela base fixa territorial, sob a égide daquele poder, já começou a formar o nosso Estado. E agora, para completar, eu preciso entender a noção de poder. Muito bem, gente. Vamos partir das seguintes acepções do termo poder. Você sabe que durante as suas aulas de direito, você ouve falar dos poderes do Estado, você ouve falar dos poderes da administração, e agora eu estou te falando do poder do Estado. Quando eu falo para você do poder do Estado, ele é uno e ele é indivisível, é a soberania estatal. Tá? Não existe um Estado que não tenha a sua soberania. E nós precisamos entender o próprio conceito da soberania de um Estado. Para depois que nós entendermos isso, que depois que nós virmos o Estado como uma pessoa jurídica de direito público reconhecida na ordem internacional em sua soberania, aí nós passamos a analisar o Estado internamente. Mas, por enquanto, vamos compreender qual é a noção de poder. Por que será que a nossa Constituição da República, no artigo 1º, no parágrafo 1º, diz o seguinte:
todo o poder, entenda-se, do Estado, emana do povo. Olha o segundo elemento aí. Que o exerce diretamente nos termos dessa Constituição, ou através dos seus representantes eleitos. Então, quando eu falo do poder do Estado, eu estou falando da soberania. E entenda uma coisa, só o Estado é soberano, certo? Agora, nós vamos analisar essa soberania sob dois enfoques. Como é que será que se entende a soberania estatal quando você vê do prisma interno? Quando você analisa o Estado como esse ente soberano perante as suas unidades federativas, como é o nosso caso de uma federação, e como é que o Estado estrangeiro vê o nosso Estado como soberano? Então, a soberania pode ser analisada sob dois aspectos. Primeiro, nós vamos ver a soberania sob o prisma interno. Então, na ordem interna, a soberania seria o seguinte. Um momentinho, deixa eu ajeitar minha canetinha. A soberania. Opa! Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para vocês. A soberania sobre a ordem interna seria a supremacia. Tá? Na ordem interna, nós temos a supremacia do Estado. O que significa isso, Lisiane? Entenda o seguinte, nós temos um modelo de Estado que é uma federação. Numa federação, você tem entidades federativas que estão sujeitas a um poder uno, o poder do Estado. Segundo a nossa Constituição, que houve uma inovação até, nós temos o nosso Estado formado por entidades federativas, que são mencionadas no artigo 18 da Constituição Federal, e lá você vai ver, a organização político-administrativa brasileira é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que eu tenho num modelo desses? Eu tenho o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, soberana, com a sua lei, que é representada pela Constituição, acima de qualquer outra norma que possa vir a ser feita nesse Estado. E eu tenho unidades federativas, os Estados-membros. Eu tenho agora municípios incluídos como unidades federativas. Estes não são soberanos, eles são autônomos perante o nosso Estado. O que significa essa autonomia? Autogoverno. Cada um tem o seu governo. Autolegislação, autoadministração. Porém, e é aí que você vai ver a diferença da soberania para uma mera autonomia. Na soberania não há nada que se contraste, não há nada que supere o poder do Estado. Quando você tem uma unidade autônoma, como é o caso dos Estados-membros, eles podem criar suas próprias normas, eles podem criar suas próprias tributações, eles têm o seu próprio governo, mas com subordinação a um poder central. E esse poder central do Estado é representado pela Constituição. Ok? Agora, cuidado com a União. Nos termos da Constituição, no artigo 18, a União é dotada de autonomia. Entretanto, você sabe que vários autores vão mencionar que quando a União estiver exercendo as competências federativas, aí ela usa a soberania do Estado, tá? Mas a União se submete também às regras da Constituição. A própria Constituição estabelece competências da União, estabelece limitações à União e aos Estados, como é o caso da imunidade tributária recíproca do artigo 150. Então, nós vemos o Estado agora completo como um povo, primeiro elemento, radicado em um território, segundo elemento, e sob um poder, que é a soberania, superior. Ok? Então, na ordem interna, eu vi este poder como sendo a supremacia do Estado sobre qualquer outra das entidades federativas. E agora, como que o exterior, como que o estrangeiro veria um Estado soberano? A independência do Estado perante os demais e o reconhecimento dessa independência na ordem internacional é o que significa soberania no plano externo. Então, a soberania analisada no plano interno é a supremacia.
E a soberania no plano externo é a independência do Estado frente aos demais. Nós não somos obrigados a obedecer nenhuma norma de um outro Estado estrangeiro, a não ser que nós tragamos ao nosso Estado a aplicabilidade dessa norma. Ok? Isso o professor de Constitucional vê com vocês mais aprofundadamente. Muito bem, meus queridos. Então eu já vi que o Estado tem um povo, tem um território e tem um poder. Mas o Estado não é um fim em si próprio. Hans Kelsen chegava a analisar dessa maneira. Não, o Estado não é um fim em si próprio. O Estado é um meio de se alcançar um fim, que é a organização daquela ordem jurídica dentro daquele território para ter uma uniformidade. Só a partir do momento em que as nações se organizaram politicamente, se radicaram numa determinada base territorial, é que você pode entender aquilo como um Estado. E nós vivemos num Estado que é de direito, mas é um Estado democrático de direito. A nossa Constituição já é aberta assim. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Que conceitos seriam esses? Primeiro, o Estado democrático é aquele que reconhece no seu povo o titular da sua soberania. Tá? O Estado brasileiro já disse na sua Constituição, no artigo 1º, que todo poder emana do povo. O dono da soberania do Estado é o povo. O titular da soberania do Estado é o povo. Agora, essa soberania é exercida pelo povo através de representantes eleitos por este povo ou, excepcionalmente, de forma direta. Certo? Então, se o Estado chegou a ter soberania, é porque existe um povo que lhe conferiu este poder. Bem? Muito bem. E o Estado de direito é aquele que se coloca abaixo da lei. É aquele que se reconhece regido pela lei. Ele não está à margem da lei, nem está acima da lei. Ele é um Estado que se posiciona abaixo da lei. A lei é feita para todos, inclusive para o próprio Estado. Tá bom? Então, nós já tivemos uma pessoa jurídica de direito público internacional reconhecida no meio do nosso conceito de Estado. O Estado é uma pessoa jurídica, mas como toda pessoa jurídica, ele não tem voz própria, ele não tem vontade. Então, o Estado vai se manifestar através dos seus agentes. Eles são o Estado se manifestando através dos seus órgãos, que são o Estado em ação. E é isso que nós vamos começar a ver agora. Né? Então surgiu o Estado, eu tenho essa pessoa com esses 3 elementos, um povo, um território e um poder, e adicione-se a eles mais um 4º elemento, a finalidade. Agora vamos ver quais são as funções que estruturam esse Estado. Então, agora, você vai anotar no seu caderno as funções estruturais de um Estado. E vamos juntos. É o nosso próximo tema. Já sei quem é o Estado. Agora eu quero saber, dentro dele, como que esse Estado vai se organizar. Então, a primeira função de um Estado, a primeira maneira deste Estado se organizar seria a função legislativa ou simplesmente a legislação. Ok, gente. A função legislativa, que é a legislação, você guarde bem, essa é uma produção jurídica primária. Eu tenho aqui a produção jurídica primária do Estado. Um Estado de direito, como é o caso do nosso, a legislação é um momento inicial da estruturação desse Estado. É através da lei, de forma genérica, abstrata, que o Estado vai criar as normas que serão seguidas por todos, inclusive por ele. Tá certo? Então, a legislação é a criação do direito positivo, é a criação das normas que vão ser obedecidas, mas é uma criação genérica e abstrata. E essa função vai ser entregue de forma principal, típica, mas não exclusiva, ao Poder Legislativo, que é um órgão do Estado.
Tá? Então, a legislação é a criação das normas de forma genérica e abstrata, para que seja organizado o ordenamento jurídico desse Estado. Primeira função, legislar, através da Constituição e com base nela, todo outro ordenamento jurídico vai ser criado. O que pode ser feito em termos de lei, a Constituição autoriza, o que não pode, o que contraria a Constituição, não vai ser recebido no nosso ordenamento jurídico. Passamos para a segunda das funções do Estado. A segunda das funções do Estado seria a jurisdição, que é a função jurisdicional. O Estado já teve a sua produção jurídica primária, você lembra disso? A produção jurídica primária foi a legislação. As leis são feitas em caráter abstrato para qualquer situação que venha a ocorrer após a sua vigência e de forma genérica, valem para qualquer pessoa, indistintamente. Agora, quando a lei foi feita, pode ser que surja na sociedade, porque a lei não foi feita pensando em mim nem em você, pode ser que surja um conflito de interesses. Pode ser que surja uma pretensão resistida por outra pessoa. E aí eu vou ter uma lide. E é a lide que vai mover a segunda função do Estado, que é a jurisdição. Então aqui eu tenho a função jurisdicional. Muito bem. Se a legislação era a produção jurídica primária de um Estado, a jurisdição vai ser a produção jurídica subsidiária do Estado. Em outras palavras, a jurisdição está ali, inerte. O Estado criou a lei, genericamente, abstratamente falando, e se afastou. Que todos cumpram a lei. Mas se surgir no seio da sociedade um conflito de interesses qualificado por uma pretensão de alguém, resistida por outro alguém, eu tenho uma lide. E a lide move a jurisdição. Mas como a jurisdição é uma produção subsidiária, ele vai esperar ser solicitado, para só então ele vir até você e dizer o direito. Você já pensou nisso? Você já pensou nessa palavra? Jurisdição. Vamos voltar um pouquinho? Iuris, dicere, dizer o direito. Virou jurisdicção. E depois virou a jurisdição, que nós já estamos acostumados a usar na nossa língua. Então a jurisdição é nada mais, nada menos do que isso. É o Estado dizendo o direito, naquele caso concreto agora, para satisfazer ou para solucionar um conflito de interesse. E fazer com que a lei seja cumprida até mesmo de forma coercitiva, se for necessário. Ele criou a lei abstratamente. Mas através da jurisdição, ele interpreta e faz com que a lei seja cumprida no caso concreto. E para que essa prestação jurisdicional venha a ser feita, é preciso que o interessado demonstre as condições da ação, que você já sabe. Ele precisa demonstrar que há interesse jurídico, que há necessidade desse provimento jurisdicional para que ele tenha atendido a satisfação do seu direito. Tá? Então, segunda função que estruturou nosso Estado, jurisdição. Estou formando a estrutura do nosso Estado. Eu já sei que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público internacional. Já sei que o nosso Estado é formado por elementos constitutivos que não poderia se pensar num Estado sem eles, que seria um povo, um território, um poder soberano e um fim determinado. Me voltei para dentro do Estado e quero analisar quais são as funções que estruturam o Estado, funções estruturais. E agora eu já vi que a produção jurídica primária foi legislar, foi criar abstratamente pensado o direito e de forma genérica para todos. O Estado nessa função ele age de forma solitária, ele não age pensando em você nem em mim, ele age pensando em todos e todas as situações. Mas ele já colocou à nossa disposição uma outra função,
que é a jurisdição. Ele diz o direito através dessa função, caso seja necessário, caso surja uma dúvida sobre a interpretação do direito. Então, o fim da jurisdição é aplicar a lei no caso concreto, certo? Agora, vai ter uma terceira função, que é a função executiva. E essa a gente chama de administração, tá? A função executiva do Estado, que é a terceira função estrutural, é a administração, ok? E nessa função, eu vou ter uma produção jurídica complementar. Você está guardando? Legislação, produção jurídica primária. Jurisdição, produção jurídica subsidiária. E a administração é a produção jurídica complementar. Ok? Então, agora vamos analisar essa administração. Meu querido, minha querida aluna, agora nós vamos entender o seguinte. Eu acabei de te falar que na jurisdição a função do Estado era aplicar a lei ao caso concreto. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. A administração também aplica a lei, também transforma a lei em atividades concretas, mas com um detalhe. Enquanto na jurisdição a aplicação da lei era o fim da função, na administração aplicar a lei é um meio de se atingir um fim. E esse fim que todos nós já sabemos ou intuímos é a satisfação do interesse público. Tá? Então, a administração, ela transforma a lei em atividades concretas, buscando a satisfação do interesse coletivo. É uma produção complementar do Estado. Pensa comigo, de que adiantaria a Constituição dizer que cabe ao Estado prestar segurança pública? Vai lá e presta. Cabe ao Estado prestar saúde pública? Vai lá e faça. Então, com a administração, ele vai operacionalizar, ele vai transformar em atividades concretas aqueles objetivos, metas da função política, que é a que nós vamos analisar agora. A função executiva do Estado, ela é exercida precipuamente, de forma típica pelo Poder Executivo, mas ela não é exclusiva do Poder Executivo. Você abre a Constituição no nosso artigo, que abre o capítulo da administração pública, qual seja o artigo 37, e você lê no caput da Constituição a seguinte determinação: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, você está vendo? Qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e do município obedecerá aos princípios, e aí nós vamos começar a falar desses princípios daqui a pouco. O que me importa saber agora é que a Constituição deixou bem clara no artigo 37, caput, que a administração pública, ou seja, a função administrativa do Estado, ela existe no âmbito dos três poderes. A diferença é que ela é tipicamente entregue ao Poder Executivo. Mas quando um juiz, vamos botar um exemplo, o presidente do tribunal, ao autorizar as férias do juiz, o que ele está fazendo nesse momento? Função meramente administrativa. Ao fazer uma nomeação, uma exoneração, administração dentro do judiciário. Muito bem. A administração pública, ela vai ser comparada adiante com uma outra função, mas que não é a quarta função estrutural do Estado. Cuidado, eu te disse que o Estado tem 3 funções estruturais, que são legislação, jurisdição e administração. Agora você vai entender o seguinte: paralela a essas 3, nós vamos ver a função política, a função de governo, tá? Então agora eu não vou colocar o número 4 na função política. Eu vou afirmar que paralela... Opa! Deixa eu ver a minha borrachinha. Um momentinho, deixa eu mudar. Olha só, vamos botar da seguinte forma que fica melhor. Função política ou governo.
eu vou te dizer que essa função é paralela às demais. Ok? Cuidado com isso. E agora você vai entender comigo o governo. Eu já tenho o meu Estado se formando concretamente na minha frente. Já entendi o que é um Estado e já fiz um conceito para ele. Já vi as funções que estruturam o meu Estado. E agora eu quero entender o governo. Então é muito simples, meu querido. Governo e administração. Você vai pensar o seguinte. Quando o Estado quer traçar os seus rumos, as suas metas, as suas diretrizes, as suas políticas públicas, aí ele está atuando na função de governo. Então, em síntese, o governo decide, o governo planeja, o governo programa os caminhos do Estado. E para ter em prática essa atividade, ele vai contar com um instrumental à sua disposição, e esse instrumental é formado por órgãos, por entidades, por agentes, e a este instrumental eu vou chamar de administração pública. Então, o responsável pelas decisões do Estado é o governo. A administração é uma função executiva do Estado que vai pôr em prática as decisões do governo. Mas eu não gostaria que você visse a administração como um mero executor de tarefas, porque a administração, para executar essas tarefas, ela goza de prerrogativas públicas, tá? Então, a administração também pode fazer manifestações unilaterais de vontade, manifestações volitivas, porque quando a gente usa essa expressão volitivo, eu estou querendo me referir à vontade. Quando a administração manifesta sua vontade através de declarações, que são os atos administrativos, ele muitas vezes vai usar de prerrogativas públicas. É aí que você vai caminhar um pouquinho mais comigo e vai entender a noção do regime jurídico administrativo, que é um conjunto de normas, de princípios, que foram sendo criados para balizar a atuação da administração e proteger as liberdades individuais. Esse nosso primeiro tempo está quase se encerrando, mas eu gostaria que você agora, nas suas anotações, fizesse uma verificação. A primeira coisa que você viu comigo é que o Estado é a República Federativa do Brasil, não é o país. Estado, país, são conceitos diferentes. Eu posso falar do Brasil, mas quando eu falo do Estado brasileiro, eu trago aí um conceito jurídico muito sério. Estado é uma pessoa jurídica de direito público internacional. E para que um Estado exista e não uma simples nação, porque hoje em dia você tem nações ainda que não têm sequer um território. Quando eu tenho um Estado, eu tenho um povo, ou seja, uma nação politicamente organizada, radicado em uma base territorial fixa, que é o segundo elemento do Estado, o território, sob a égide de um poder soberano, terceiro elemento do Estado, o poder, a soberania, e com uma finalidade própria. O Estado não é um fim, ele é o meio de se atingir o fim buscado por aqueles indivíduos, ok? Quando o Estado surge, ele se organiza. E no momento em que se organiza, ele usa a legislação, que é a produção jurídica primária, usa a jurisdição, que é a produção jurídica subsidiária, para interpretar a lei em casos concretos, usa a administração, que é a função executiva, que é uma produção jurídica complementar, para operacionalizar as decisões do Estado, e tem o governo, que é a função política, através da qual o Estado toma suas decisões, os seus planejamentos, os seus programas. Então, o governo decide, a administração executa. Deu para entender essa primeira parte? Então, agora, daqui a pouco, nós vamos fazer um paralelo entre esse governo e a administração. E vamos ver a administração sendo subordinada a uma série de princípios, a uma série de normas, a uma série de regras, mas gozando de prerrogativas públicas para poder agir. Até daqui a pouquinho. Muito bem. Então agora nós vamos recomeçar
a nossa aulinha e nós já entendemos o Estado. E agora nós paramos no ponto do governo. O que eu preciso que você entenda agora sobre o governo é que o governo é responsável pelas principais decisões do Estado. As decisões tomadas através de leis, de atos, programas, planos, é o que eu chamo de governo. No nosso Estado, a função política, a função de governo, ela será exercida pelo Poder Executivo, mas com grande influência do Poder Legislativo. Basta que você abra a Constituição da República, quando você pega o artigo 52, por exemplo, ao falar do Senado Federal, você vai ver nos incisos 3, no inciso 4, 5, 6, no inciso 11, vários atos do Legislativo interferindo nas decisões do governo. Por exemplo, a autorização, a aprovação pelo Senado Federal de atos de governo, aprovar por maioria absoluta e voto secreto a escolha dos chefes das missões diplomáticas, aprovar a escolha de magistrados na forma prevista na Constituição, aprovar a escolha do presidente do Banco Central, aprovar, por exemplo, autorizar o presidente da República a exonerar, antes do término do mandato, de ofício, o Procurador-Geral da República. Todos esses são maneiras em que o Legislativo participa das decisões do Estado. Não há nem que se falar das leis, né? O Senado Federal representando as unidades federativas, os estados, e a Câmara dos Deputados, que se junta ao Senado, formando o Congresso Nacional, com a representação do povo do Estado brasileiro, eles participam ativamente das decisões de governo. Tá certo? Então, quando nós pensarmos no governo, nós vamos pensar numa função estatal, paralela às demais, responsável pelas tomadas de decisões desse nosso Estado. O governo decide, planeja, programa, traça metas, inclusive as políticas públicas que nós vamos estudar a seguir. Tá certo? Isso são atividades de organização dos rumos que o Estado vai tomar. Mas, a partir daí, o Estado tem montado à disposição um instrumental. E esse instrumental eu vou chamar de administração pública. Então, meus queridos, o nosso próximo tema vai ser exatamente essa administração pública. Eu quero entender com vocês a noção de administração pública. A primeira coisa, o que é a administração pública? Então, eu precisaria formar um conceito, tá? E eu tenho o conceito mais adequado de administração pública no que eu vou te falar agora. A administração pública é um instrumental formado por órgãos públicos, entidades administrativas e por agentes públicos, responsável por operacionalizar as decisões do governo, tá? Então, a administração não é um órgão, ela é um instrumental. E esse instrumental é totalmente organizado, como nós veremos depois, e através desse instrumental, o Estado chega à operacionalização das suas decisões, certo? Como a gente havia dito, a administração não se limita a executar. A administração pode ter atos administrativos normativos e esses atos vão impor deveres, vão limitar direitos, vão impor obrigações. E nós vamos ver isso a seguir. Tá ok? Mas como é que a gente vai analisar a administração nos seus vários sentidos? O que seria a administração no sentido objetivo? E o que seria a administração no sentido subjetivo? Eu vou te desafiar, eu vou te fazer uma questão de prova e nós vamos respondê-la agora. Me diga uma coisa, você acha que um juiz de direito pode ser entendido como administração pública no sentido material, no sentido objetivo? Então, nós vamos ver essa resposta agora, tá? Então, você sabe que a administração é um instrumental formado por entidades, órgãos e agentes públicos, responsável por operacionalizar as decisões do governo através de atividades administrativas. Certo? Então, agora, eu quero ver esse sentido que eu tinha te perguntado. O que seria o sentido objetivo de administração pública? Que é a mesma coisa que falar
sentido funcional de administração pública, que é a mesma coisa que falar em sentido material de administração pública. Na sua prova, pode cair qualquer um desses três termos: objetivo, funcional ou material. Para você descobrir o sentido objetivo, você vai fazer a seguinte pergunta: o que faz? Se você quiser entender administração pública no sentido material, você vai procurar a atividade que está sendo desempenhada naquele momento. Não olhe para quem está desempenhando, olhe para o que está sendo feito. E se naquele momento você encontrar uma atividade administrativa, ali você tem administração pública. Tá certo? Então, a administração pública, essa função do Estado, ela não é realizada exclusivamente por entidades de dentro da administração. Eu vou te dar um exemplo. Um concessionário de serviço público, ele não faz parte da organização administrativa. Ele não é uma pessoa da administração. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas se você olhar a atividade desempenhada naquele momento, você vai ver serviço público. E serviço público, claro, é administração, no sentido material apenas. Então, voltando à nossa perguntinha, o juiz de direito pode ser entendido como administração pública no sentido material? Sim, se ele estiver desempenhando uma atividade administrativa naquele momento. Ok? No momento em que o juiz está fazendo uma nomeação, está fazendo uma exoneração, ele é administração, tá? Praticando atos administrativos. Então agora, quando eu pergunto o que faz, eu vou buscar as atividades administrativas. Então, o sentido material de administração, que também pode ser usado como funcional ou objetivo, designa as atividades administrativas. E nós vamos procurar agora essas atividades administrativas. Vamos lá. Que atividades eu poderia incluir tipicamente como administração pública? Vamos para o próximo. A primeira delas, fomento. Vamos entender o que é fomento. O que te diz a palavra fomento? Incentivo. Mas se através do fomento você incentiva que tipo de atividade? Você incentiva atividades privadas. Atividades privadas de interesse público. Isso é fomento, tá? E o Estado hoje, moderno, cada vez mais ele se volta para o Estado cooperativo, o Estado cooperador, não mais o Estado intervencionista, não mais o Estado que achava que ele tinha que desempenhar todas as atividades. Hoje a busca do interesse público pode ser através de incentivar atividades privadas de interesse público. Então eu vou te dar um exemplo. Tá? O fomento ele pode se manifestar através de subvenções, através de favores fiscais. Eu posso reduzir tributos para incentivar uma atividade privada considerada de interesse público, até mesmo desapropriações para atividades não lucrativas. Tá? Então, pelo fomento, o Estado incentiva atividades privadas de interesse público. E isso é uma atividade administrativa típica. Então, no fomento, você vê administração pública. Tá? Além do fomento, eu posso ver administração pública no sentido material através de serviços públicos. O serviço público, que é uma coisa meio difícil de você entender, vamos procurar ver o que seria o serviço público e vamos ver como o conceito de serviço público não é tão fácil feito parece. Uma pessoa poderia me dizer, serviço público, Lisiane,
é todo aquele desempenhado pelo Estado. Sim, mas e quando eu tenho serviço público desempenhado por pessoas jurídicas de direito privado, que não são o Estado? Então não seria serviço público? Aí outra pessoa poderia me dizer, não, Lisiane, serviço público é aquele que a Constituição definiu como uma obrigação do Estado. Ótimo! O serviço público ele tem que ser definido como uma função do Estado, mas não necessariamente ele vai ser prestado pelo Estado. E além disso, você pode ter certeza que este serviço será regido por normas de direito público. Então, como é que eu poderia ter uma noção concreta do que seria um serviço público? Se você procurar o conceito estabelecido pelos maiores autores do direito administrativo, com pequenas diferenças de terminologia, você vai encontrar a mesma essência no conceito de serviço público. É uma atividade material que a lei definiu como uma obrigação do Estado a ser desempenhada diretamente ou através dos seus delegados, através de concessões, através de permissões, de autorizações. Então, eu já vi, é uma atividade material, isso é o sentido material do serviço público, definida pela lei como uma obrigação do Estado. Então, aí eu tenho o sentido subjetivo do serviço público. Além disso, este serviço é regido por normas de direito público. Aí eu tenho o sentido formal do serviço público. E, por fim, essa atividade visa satisfazer utilidade, necessidade ou mera conveniência pública. Fechei o conceito. Toda atividade material, definida por lei como função do Estado, a ser desempenhada diretamente ou através de concessionários, permissionários, autorizatários, sob normas de direito público, para atender a necessidade, utilidade ou conveniência pública. Isso é um serviço público. Tá? Se não for definida pela lei como sendo uma função do Estado, pode até atender a uma necessidade, uma utilidade pública, mas não vai ser um serviço público. Ok? Muito bem. Então, na primeira das atividades administrativas que eu procurei, eu achei o fomento, quando o Estado incentiva atividades privadas de interesse público. Pouco a seguir, eu achei um serviço público, como essas atividades desempenhadas cada vez mais por privados, através de descentralizações feitas por contratos, por atos, que eu chamo de delegações. E agora, a terceira das atividades administrativas seria polícia, tá? Seria a atividade de polícia. E aí eu tenho o poder de polícia do Estado. Um momento. Poder de polícia, que vai ser definido no artigo 71 do Código Tributário Nacional. Tá? Muito bem. Por que que seria o CTN que iria... Tá um momento. Artigo 78, desculpe. Por que que seria o Código Tributário Nacional que iria dar o conceito de poder de polícia? Porque é lá que você vai encontrar as taxas. Então, vamos entender o poder de polícia. Quando o CTN, quando o Código Tributário Nacional, no artigo 77, vem a nós dizendo que as taxas cobradas pelo poder público da União, dos estados, do DF, dos municípios, nas respectivas áreas de competência, tem como um dos seus fatos geradores o exercício regular do poder de polícia pelo Estado, então eu já vejo que essa atividade, poder de polícia, pode ser fato gerador de taxas cobradas pelo poder público, tributos. Não se esqueça disso na hora da prova. O único dos poderes da administração que está vinculado à instituição de tributos é o poder de polícia. Então você vai ficar esperto, esperta na hora da prova. Se falar dos poderes da administração e falar de tributos, você já vai procurar o poder de polícia na sua opção. Tá ok? Muito bem. Mas como primeiro, ele me disse que o poder de polícia era fato gerador de taxas.
Mas ele não havia dito o que é poder de polícia. E aí, no artigo seguinte, ele vai me definir poder de polícia. E olha só, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública, que limitando a prática de atos, o uso de bens, o exercício de direitos, impõe restrições de fato em razão do interesse público, concernente à ordem, à higiene, à saúde, à economia, à produção, ao exercício de atividades dependentes de concessão ou permissão do serviço público. Então, o poder de polícia não é a instituição polícia. Poder de polícia é uma atividade administrativa restritiva de direitos, de liberdades e que às vezes impõe restrições ao uso de bens ou à prática de atos e que tem pelo seu fundamento maior a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É pela supremacia do interesse público que o Estado pode limitar a mim ou a você o uso de um bem, o exercício de um direito ou a prática de um ato. Muito bem, meus queridos. Então, agora eu já vi que a administração pública pode se manifestar de várias formas. A administração pública pode se manifestar através do fomento, pode se manifestar através de atividades materiais visando a satisfação das necessidades coletivas, que são os serviços públicos, e que pode se manifestar através de atividades limitadoras dos nossos direitos, das nossas garantias, que é o poder de polícia ou a atividade de polícia do Estado. Ok? Então, agora que eu já entendi o sentido material, objetivo, funcional da administração, e quando eu quero saber o que é administração neste aspecto apenas, o que é administração no sentido funcional, eu vou buscar atividades administrativas. E vou encontrar principalmente essas 3 atividades que nós acabamos de ver. Mas eu quero saber o que é administração no sentido orgânico, no sentido subjetivo, no sentido formal. E aí, certamente, um concessionário de serviços públicos não é administração no sentido formal. É apenas no sentido material. E eu acho que você já deduziu o próximo passo. Então, no próximo passo, eu quero ver o que é esse outro sentido. Eu quero ver o que é o sentido orgânico, subjetivo, formal. Da nossa administração pública. E para conhecer a administração nesse sentido, eu vou fazer outra pergunta. Eu vou perguntar: quem faz? Aí eu não vou me preocupar com a atividade. Aí eu vou me preocupar com quem está desempenhando atividades como administração. Nesse sentido, meus amigos, você vai encontrar entidades que não necessariamente desempenham uma atividade administrativa típica, que às vezes por uma razão de relevante interesse coletivo, de segurança, até como a Constituição fala no artigo 173, elas entram em atividades que não seriam atividades administrativas típicas. Você quer ver um exemplo? Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista. É uma entidade da administração pública descentralizada da União. Não há dúvida nenhuma de que o Banco do Brasil, no sentido formal, integra o organograma da administração como uma sociedade de economia mista. Mas a atividade que o Banco do Brasil desempenha, uma atividade econômica, não é atividade administrativa típica. Aí eu vou lá na Constituição Federal, eu vou lá no artigo 173 da Constituição, que eu te convido a dar uma lidinha, porque ele é importante para você. E o artigo 173 vai justificar a penetração do Estado nesse tipo de atividade, que não seria uma atividade típica do Estado. Aí eu abro a Constituição no artigo 73 e leio mais ou menos o seguinte: ressalvados os casos expressamente previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida nos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definido em lei.
E a Constituição segue dizendo que a lei vai estabelecer o estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, são entidades da administração pública formalmente. Eu lá tenho administração no sentido orgânico, no sentido formal, no sentido subjetivo. Porque quando eu analiso a administração neste sentido, eu não estou preocupada com o que está sendo feito. Mas aí, se você quiser a resposta para este quem faz, você vai anotar o seguinte: neste sentido, só se considera administração pública aqueles que integram formalmente a estrutura da administração direta ou indireta, como órgãos públicos ou entidades descentralizadas. Se não estiver dentro do organograma da administração, você não tem administração no sentido subjetivo. Você pode ter administração sendo exercida uma atividade administrativa por alguém que não integra a administração, como é o caso dos particulares ao exercerem concessões e permissões de serviço. Tá bom? Então, vamos andando um pouquinho, mas sempre voltando para você se localizar no nosso conceito. Já entendemos o nosso Estado como uma pessoa, já entendemos as 3 funções estruturais desse nosso Estado, como a legislação, a jurisdição e a administração. Já percebemos que, paralela a essas, existe a função política de governo, responsável pelas principais decisões do nosso Estado, e começamos a entrar na própria administração. Primeiro, nós vimos que ela é um instrumental de que o Estado dispõe para pôr em prática as decisões que ele tomou na função política de governo. Agora, eu quero entender a administração. E eu sei que se eu analisar a administração apenas no sentido material, objetivo, funcional, eu vou buscar atividades, não importando quem as realiza. Se eu analisar a administração apenas no sentido subjetivo, orgânico, formal, eu vou buscar quem está realizando qualquer tipo de atividade. E se esse quem é alguma entidade da administração ou um órgão, ali eu tenho administração pública. Mesmo que eu não encontre uma atividade administrativa típica nessa entidade, como eu acabei de te citar o caso do Banco do Brasil, que desempenha uma atividade econômica, mas que por autorização constitucional o Estado pode desempenhar. E a Constituição justifica, que às vezes é por questão de segurança nacional, outras é por interesse público relevante. E às vezes o Estado é levado a penetrar nesse tipo de atividade. Analisamos os 2 sentidos? Vamos entrar na administração agora? E vamos primeiro perceber como a Constituição se comporta quando ela reconhece que todo o poder do Estado emana do povo. No artigo 5º, ela começa a assegurar direitos e garantias ao seu povo, às pessoas, aos indivíduos. Mas, em compensação, quando ela olha para a sua administração, quando a Constituição sabe que o Estado tem um organograma pronto à sua disposição, pronto para entrar em ação, aí ele dá ordens. Aí o Estado dá comandos à administração. Então, para o indivíduo, ele assegura direitos. Para a administração, ele impõe condutas, deveres, obrigações. Tá? E agora eu vou entrar no nosso capítulo da Constituição. Agora eu vou entrar no artigo 37 e no caput desse artigo eu já vou começar a ver estampado o começo do nosso regime jurídico administrativo. Tá? Entramos no artigo 37, a partir de agora nós vamos penetrar num tema muito importante que foi pedido em quase todos os editais, que é princípios da administração pública. Ok? Mudamos o tema, continuamos em administração pública, cada vez nos aprofundando mais. E agora que eu já sei o que é e já sei como ela pode ser analisada, eu quero saber como ela deve se conduzir. Então agora eu entrei no tema princípios, ok? Vamos chegar nos princípios e vamos abrir o artigo 37, caput da administração pública. E eu vou ler o seguinte: a Constituição está aberta na sua frente, você está com o artigo 37 no caput. E agora eu vou ler o seguinte:
a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, está aqui o meu L, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, esses que começam o capítulo da administração pública na Constituição da República são os princípios constitucionais explícitos. Estão ali dizendo que tem que ser seguido pela administração. Vamos partir da própria noção de princípio para você se situar. Princípios são regras de conduta abstratas. É o que orienta o comportamento meu, seu, de uma organização. Você leva a tua vida de acordo com os teus princípios. Eu também. Agora, como a administração pública é um instrumental que tem por fim pôr em prática as decisões do Estado, esse instrumental tem que ter a noção clara dos seus limites, a noção clara dos seus parâmetros, como pode se conduzir e como deve se conduzir. E o primeiro dos princípios que eu quero analisar é a legalidade no sentido da administração. Agora você deixe de lado aquela sua ideia do artigo 5º da reserva legal do cidadão. Porque eu acabei de te explicar que quando a Constituição se volta para nós, ela nos assegura direitos. Então, quando você abre o artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, e você lê o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é uma garantia para o indivíduo, de que ele pode fazer o que ele achar que deve, até que um dia uma lei venha e diga, isto não pode, aí você para. Mas eu quero analisar o que é a legalidade para a administração. O que é esse princípio, que é dos mais importantes da administração pública, que é um dos princípios basilares da administração pública, que é a legalidade. Lá vou eu de novo com a minha borrachinha, porque eu estou apanhando desse negócio. Vamos lá para a legalidade. Vou botar aqui para você se situar aí no seu caderno e você vem comigo. Olha comigo uma coisa. Indivíduo, liberdade. Administração, restrição. Quando a Constituição diz que a administração pública de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá, é ordem, tá? Ao princípio da legalidade, ela quer dizer o seguinte: se a função administrativa é uma função complementar do Estado, se a função primária do Estado foi criar o direito e deixar o direito estabelecido, e se a administração vai usar esta lei, esse direito, para satisfazer as necessidades coletivas, então a um administrador público só é lícito fazer o que for autorizado pela lei. Fora da lei, não há atuação administrativa lícita. Então, o princípio da legalidade para administradores, como vocês vão ser, significa que vocês estão limitados pela lei na sua atuação, que a vocês só será lícito fazer o que estiver autorizado por uma lei ou ordenado pela lei. Você vai escrever no seu caderno o seguinte: ao administrador público só será lícito fazer aquilo que a lei autoriza ou ordena. E quando eu digo lei em sentido estrito, a Constituição e as leis, certo? A legalidade é a submissão à lei para um administrador público. Tem que ter limite, gente, porque a administração pública, ela vai pôr em prática as decisões do governo. Então, ela está limitada pela própria lei, ok? Agora, nós voltamos daqui a pouquinho com os próximos princípios. Pronto.
Já vimos a legalidade, você já sabe que a legalidade é a submissão à lei, que o administrador público está limitado nas suas atividades pela lei, só pode fazer o que a lei autorizar. Além disso, eu tenho a impessoalidade, que é importantíssima e talvez, devo te confessar, que é um dos princípios mais difíceis de ser observado. Muito bem. Vamos ver como é que isso cairia na prova. Como é que a prova aborda a impessoalidade como sendo um princípio constitucional explícito para os administradores? Então, olha aqui para mim. Você imagina o seguinte, tem duas maneiras de você ver a impessoalidade para a prova de concurso. Ela pode ser abordada sob dois aspectos. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, logo ele não tem voz, logo ele não tem vontade própria. O Estado se manifesta pelos seus agentes públicos. Você, em última análise, ao atuar na atuação administrativa, você é o Estado se manifestando. Muito bem. Isso leva a duas situações muito importantes. A primeira, a consciência de que você não está ali por vontade própria, de que você não está ali como a sua pessoa, o indivíduo, José, Maria, João, seja quem for, a consciência de que você está ali como o Estado te leva a não fazer tratamento diferenciado, a não conferir tratamento diferenciado entre administrados. Esse é um dos aspectos da impessoalidade. Não é admitido a um funcionário, a um servidor, a um agente público que este dedique tratamento diferenciado a administrados em razão de análises pessoais. Você não tem o direito de ficar com pena de uma pessoa e com isso protegê-la na sua atuação administrativa. De não simpatizar com outra pessoa e com isso, vou deixar o processo dessa pessoa um pouquinho para trás. Você age objetivamente de forma impessoal. É vedado, inclusive, no artigo 100 ao Tratado dos Precatórios, que sejam citados nomes de pessoas nas dotações orçamentárias abertas para finalidade de precatório. Por quê? Porque você não sabendo quem é o caso, a situação, é mais fácil que você atue com impessoalidade. Então, o primeiro aspecto da impessoalidade é a vedação aos agentes públicos de deferirem, conferirem tratamentos diferenciados administrados em razão de análises pessoais e subjetivas. É lógico, você pode estar pensando aí na sua casa, mas e a isonomia real, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais dentro da sua desigualdade? Isso está previsto na própria lei. O que eu estou falando como violação à impessoalidade é a proteção que alguns agentes públicos se sentiriam tentados a dar a alguém, ou mesmo perseguições. Então não se esqueça do nepotismo. O nepotismo viola a moralidade, além de violar a impessoalidade. Não se esqueça de desvios de finalidade. Então, a impessoalidade, ela sempre está relacionada à finalidade. Se você age de forma impessoal, você não vai cometer desvios de poder, desvios de finalidade. Esse é um dos aspectos. Então, para a prova, o princípio da impessoalidade pode vir sugerindo a prática de algum ato que tenha por vistas prejudicar alguém, beneficiar alguém, proteger alguém. Isso viola a impessoalidade, claro que também a finalidade. Mas, por outro lado, você também não tem o direito de tentar buscar promoção pessoal ou promover agentes, autoridades, através da divulgação da publicidade dos atos de governo. Gente, top 10 de prova. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala que a publicidade dos atos, das obras, dos programas de governo deve ter caráter educativo, informativo, e que não pode constar dessa publicidade nomes, símbolos, imagens que tragam promoção pessoal a agentes ou autoridades. Então, o prefeito José da Silva fez uma praça e botou o nome do seu pai, que é deputado federal vivo. Viola a impessoalidade, tá certo? Usar publicidade de obras, de atos, de programas, da mesma forma, viola a impessoalidade.
Então, resumindo o princípio da impessoalidade, por um lado, o agente público não pode conferir tratamento diferenciado a administrados, benéfico ou não, em razão de análises pessoais. Por outro lado, ele não pode buscar, através da divulgação das obras, dos atos, dos programas de governo, promoção pessoal ou de agentes ou autoridades administrativas vivas. Tá certo? Então, um exemplo clássico é a nomeação de parentes. Outro exemplo clássico de prova que já foi cobrado várias vezes é a remoção de um servidor porque o chefe estava perseguindo esse servidor. Isso é desvio de finalidade, violação à impessoalidade. Outro exemplo clássico é autoridades usarem obras, monumentos e botarem nomes de pessoas vivas, políticos ou seja quem for, parentes, para promoção pessoal. Cuidado com esse princípio. E agora nós vamos ver a moralidade, que é a letra M do LIMP, tá? Então agora eu quero ver como é que eu entendo a moralidade. Você vai lembrar das seguintes palavras como moralidade: ética, decoro e probidade, tá? São os três aspectos: ética, decoro, probidade administrativa. A moralidade engloba esses três aspectos, tá? Recentemente caiu numa questão de concurso perguntando se o conceito de moralidade era mais amplo do que o de probidade. Correta. Você vai lembrar que a professora disse: a moralidade engloba aspectos da ética, do decoro e da probidade administrativa, sendo que a probidade, ganhou da Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, e da Lei 8429 de 92, um tratamento especial. Então, a probidade é um dos aspectos da moralidade, que ganhou tratamento diferenciado pela Constituição e pela lei. O que eu quero com a moralidade de um agente público? Não basta que a atuação do agente público esteja de acordo com a lei. É preciso que ela seja pautada por valores de ética, de decoro. Ela não pode se desviar da moral. E cuidado com essa noção de moralidade, porque não é a moralidade do seu senso. Porque isso varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de época para época. O código de ética do servidor, a própria lei já te dá parâmetros do que seria considerado antiético e moral. Tá? A moralidade é um dos princípios que atualmente tem que ser mais observado dentro da administração pública. E eu queria te lembrar de uma coisa. Você já ouviu falar certamente da ação popular. Claro. A ação popular está prevista na Constituição. Vamos anotar aqui, porque eu queria que você tomasse um cuidado com essa ação popular, tá? A ação popular, ela vem prevista no artigo 5º, no inciso 73 da Constituição. E esse artigo fala claramente que qualquer cidadão é parte legítima, então a ação popular é movida pelo cidadão, cuidado com isso, tá? E aí eu leio na Constituição o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular atos administrativos. Você sabia disso? Você sabia que a ação popular é uma ação judicial pela qual você pede que o judiciário anule por sentença um ato administrativo? Sob que fundamento? Aí nós vamos seguir lendo a Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural ou meio ambiente, ficando o autor salvo má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência. Resumindo, a moralidade é a observância por parte de um agente público de critérios de ética, de decoro e de boa-fé. E essa moralidade pode ser controlada sob vários aspectos,
inclusive por uma ação popular movida por um cidadão. Se o cidadão percebeu que há ali uma imoralidade, ele pode pedir que o judiciário preste a tutela jurisdicional, anule esse ato por sentença e o autor fica isento das custas e também do ônus da sucumbência, a menos que fique provado que ele agiu de má fé. Tá certo? Um último lembrete sobre a ação popular. O titular dessa ação é o cidadão em sentido estrito, gente. É aquele que está no uso e no gozo dos seus direitos políticos. Logo, uma pessoa que foi condenada à suspensão de direitos políticos, por exemplo, por uma ação de improbidade, ela não tem a condição de mover uma ação popular durante o período da suspensão dos direitos políticos. Tá certo? Então, eu já sei que a administração deve obedecer ao princípio da legalidade, que é agir dentro do que estiver autorizado pela lei. Da impessoalidade, que significa não dar tratamento diferenciado a agentes públicos em razão das suas análises pessoais e não tentar promoção pessoal ou de agentes e autoridades por conta da publicidade dos atos. E agora nós acabamos de analisar a moralidade, que são as condutas éticas que devem pautar a atuação da administração. Seguindo dentro dos nossos princípios constitucionais explícitos, eu vou encontrar agora a publicidade, que é mencionada no texto constitucional. E a publicidade, como princípio, ela vai significar, na nossa prova, transparência. Ok? A publicidade, gente, como princípio, ela designa transparência na atuação do agente público. Em regra, os atos devem ser levados ao conhecimento público, tá? A publicidade é a divulgação dos atos, das atividades da administração pública, para que o titular do poder do Estado e os órgãos de controle possam exercer o controle. Entenda-se por titular do poder do Estado, o povo, tá? Muito bem, mas você sabe tão bem quanto eu que existem situações em que o sigilo não só é permitido, como passa a ser obrigatório. Para preservar a intimidade, a segurança, o sigilo muitas vezes é importante. Então a publicidade, quando cair numa prova que não é admitido o sigilo, está absolutamente errado. A publicidade designa a transparência da atuação do administrador, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente e constitucionalmente previstas. Ok? Seria um bom conceito para o princípio da publicidade. Se você quiser anotar, eu repito para você. É a transparência na atuação do poder público, ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas. Certo? Agora eu vou te desafiar de novo. Eu quero fazer uma questão de prova para você. A publicidade, além de ser um princípio constitucional explícito, ela vai ser requisito. E agora eu te pergunto, de que num ato administrativo? Você sabe que publicidade é requisito de eficácia. Cuidado com isso, tá? A publicidade, ela leva à eficácia dos atos administrativos. Observação que eu gostaria que você tivesse na sua mente, que você lembrasse na hora da prova. Além de ser um princípio constitucional explícito, a publicidade é requisito para a eficácia dos atos administrativos, ou seja, para que o ato produza seus efeitos. Tá legal? Tudo bem? Então já vi dos princípios constitucionais explícitos 4: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Vamos para o último, o mais novo dos princípios, que tem tudo a ver com essa nova administração pública que a gente está vivenciando, a eficiência. A eficiência, você deve saber que ela foi incluída no texto da Constituição com a Emenda Constitucional 19 de 98. Tá? A eficiência é o mais novo dos princípios. Quando a Constituição foi promulgada em 1988, não havia como um dos princípios constitucionais explícitos no texto do artigo 37 a eficiência.
Com a emenda constitucional 19 de 98, que foi conhecida como a reforma administrativa brasileira, aquela que tirou aquele conceito de administração antigo e trouxe para o poder público uma administração de cunho gerencial, uma administração que busca metas, uma administração que busca desempenho, aí foi incluída a eficiência como sendo um dos princípios norteadores da atividade do administrador público. Como que você vai entender a eficiência para efeito de prova de concurso de uma forma bem simples, de uma forma bem sintética? Rapidez, produtividade, perfeição, rendimento serão exigidos dos agentes públicos. Por quê? Para que se chegue a uma relação custo-benefício favorável aos fins do Estado. Só buscando da sua administração pública produtividade, só exigindo dos seus agentes públicos rapidez, rendimento e perfeição, você vai encontrar a eficiência no serviço público. O custo é muito alto, todos nós sabemos, então que esse custo se converta em benefício, ok? Então é o mais novo dos princípios constitucionais explícitos. Curiosidade, a lei das licitações, a 8666 de 93, traz no artigo 3º alguns dos princípios constitucionais explícitos que deveriam reger as licitações. Não menciona a eficiência por uma razão, gente, porque a lei é de 93 e a eficiência foi incluída no texto da Constituição em 98, mas é claro que ela também vai reger as licitações públicas, tá bom? Com isso, com esses 5, legalidade e atuação conforme a lei e o direito. Cuidado. Impessoalidade. Se focar na atuação administrativa de forma objetiva, evitando tratamentos diferenciados a agentes públicos e não buscando beneficiar autoridades. Moralidade. Se conduzir dentro dos padrões de ética, de decoro, de boa-fé. Publicidade, dando transparência a sua atuação. E, por fim, com a eficiência, você vai se conduzir de uma forma produtiva, célere, de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo que traga uma relação custo-benefício favorável ao Estado. Com isso, os 5 foram aventados. Agora, existem outros princípios que regem a administração pública, que são modernos, que estão implícitos, às vezes, na própria Constituição e outras vezes estão expressos em textos legais. E agora eu quero tratar de 2 muito importantes. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade por parte da administração dos bens e dos interesses da coletividade. Passemos a um próximo ponto. Venci os princípios constitucionais explícitos com você e agora eu quero saber o que seriam os princípios basilares da administração pública. O que se entende por princípios basilares? Vamos compreender uma coisa. Eu vou ter a supremacia do interesse público. Juntamente com a legalidade, que já foi visitada por nós, e juntamente com a indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos. Vamos ver essa aqui em primeiro lugar. Antes que você comece a analisar essa questão dos princípios basilares, eu queria que você entendesse uma coisa definitivamente. Princípios são normas de conduta abstratas que vão nortear a sua atuação enquanto agente público. Não há hierarquia entre os princípios, certo? O fato deles serem princípios basilares não faz destes aí os mais importantes dos princípios.
qualquer prova que venha dizer que esses princípios são mais importantes do que o outro, está errada a assertiva. Os princípios não têm hierarquia, são normas de conduta. Agora, existem 3 princípios que você pode entender como sendo a base para os outros. Não que eles sejam mais importantes, eles realmente formam a base. Como se diz, alguns princípios, embora não estejam expressos no texto da Constituição vão ser uma decorrência lógica. E eles vão inspirar outros princípios, mas não são mais importantes que esse. O que é que eu colocaria como a supremacia do interesse público sobre o privado? Se você compreendeu ao início da nossa aula que a administração pública, ela aplica a lei ao caso concreto, mas a aplicação da lei não é o fim da função executiva, é o meio de se atingir o fim, que é o interesse público, tá? Então você administra para chegar à satisfação do interesse público. Por isso é que esse interesse sempre se posiciona acima de interesses particulares, interesses privados. O Estado pode, algumas vezes, atacar, de certa forma, determinados interesses privados. Quando você tem a declaração da utilidade pública de um bem imóvel seu para fins de desapropriação, o Estado vai tirar a sua propriedade para passar para o poder público, para o domínio público. O que acontece? O seu interesse pode ser afetado, mas quando eu tiver uma posição em que eu me deparo com o interesse de um único cidadão e o interesse de toda a coletividade numa mesma situação, é lógico que eu não vou fazer o interesse público ser sacrificado para não sacrificar o interesse de um cidadão. A ideia, o ideal, seria que nós conseguíssemos administrar sem afetar, até pelo princípio da razoabilidade, sem afetar demasiadamente interesses individuais. Mas no momento em que você se colocar nessa situação, não tenha dúvida, interesses privados jamais se sobreporão ao interesse coletivo. É básico, é isso, é basilar, tá bom? Além disso, eu tenho a observância da lei, que é um dos 3 princípios basilares, e a legalidade já é um princípio constitucional explícito, nós sabemos disso. Por fim, eu trouxe para você a indisponibilidade. Mas o que é indisponível e até que ponto seria indisponível? A indisponibilidade seria dos bens e dos interesses públicos. Isso é que é indisponível para a administração. Tá? Então, usando as palavras da professora de Pietro, ela diz o seguinte: a administração pública não tem a livre disposição sobre bens ou interesses públicos. Cabe a ela tão somente administrá-los e preservá-los em prol da coletividade. É isso. A administração, ela tem que ser vista por nós como um administrador da coisa pública. Me perdoe a comparação, mas como um síndico que deve prestar contas do que faz e que tem uma gestão. Então, no momento em que ela tem patrimônio público, interesses públicos sob sua guarda, ela não pode dispor destes livremente, da maneira que achar que pode, se não for satisfazer o interesse público. Ok? Cuidado com esses 3 princípios, eles juntos, eu diria para você que eles formam uma base por onde todos os outros se apoiam, não são mais importantes, mas precedem os demais. Ok? Muito bem, meus queridos. Agora que eu já passei pelos princípios constitucionais explícitos, que vão cair na sua prova, agora que eu já vi os princípios basilares, como esses 3, tem outros princípios que vão estar mencionados em textos legais, ou que vão ser implícitos na própria Constituição. Então, nós vamos seguindo sobre os princípios. Eu quero ver alguns da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, no seu artigo 2º. Eu quero analisar a razoabilidade. E quero analisar depois a proporcionalidade. Tá? Vamos ver se você consegue acompanhar o raciocínio que eu vou fazer aqui na nossa lousa.
Alguns autores costumavam dizer que razoabilidade e proporcionalidade se confundiam. Não é bem assim. Hoje em dia a gente sabe que eles guardam muitos pontos em comum e que a razoabilidade engloba a proporcionalidade, tá? Eu vou tentar fazer um raciocínio inverso com você, sempre partindo dessa nossa administração gerencial, sempre partindo dessa administração que busca atingir metas, e agora nós vamos raciocinar da seguinte forma. Olha só o que vai dar no fim para a prova. Você vai encontrar, primeiro, no seu planejamento, os fins a serem alcançados. Eu achei os fins que eu quero alcançar, então agora eu vou escolher os meios mais adequados para esses fins. Vou fechar meu esquema com adequação entre meios empregados e fins a serem alcançados. É nisso que se resume a razoabilidade. Agora me acompanhe aqui que você vai ver uma coisa. Quando você trabalha com uma administração de metas, quando você tem planejamento, e olha que até a lei de responsabilidade fiscal exige planejamento na tua atuação, primeira coisa é identificar quais são os fins buscados com aquela sua atividade. Qual é a finalidade que o interesse público exige que seja atingida? Muito bem, achei o fim, agora eu vou, dentre os meios possíveis, escolher aquele mais adequado a esse fim. Evitando com isso, gente, esforços desnecessários, tanto para o administrado e principalmente para o administrado, quanto para o administrador. Se você tiver uma conduta dessa maneira, empregando os meios adequados aos fins que você está buscando, você vai agir com razoabilidade. E dentro desta razoabilidade, nós vamos a seguir analisar o conceito de proporcionalidade. A proporcionalidade, ela guarda muitos pontos em comum com a razoabilidade, só que ela hoje, modernamente, vai ser entendida como um aspecto da razoabilidade. Deixa eu ver se eu me faço entender de uma forma bem clara. Para que você tenha proporcionalidade, é preciso que você haja de uma forma razoável. Então, você busca os meios mais adequados àqueles fins, você agiu de forma razoável. E dentro dessa razoabilidade, você vai buscar uma proporcionalidade. A proporcionalidade hoje é um dos mais modernos dos princípios. Ela se volta para o controle dos atos, inclusive de atos discricionários. Ela busca evitar abusos de poder. É para isso que você usa a proporcionalidade. E para evitar esses abusos de poder, eu permito, inclusive, que o Poder Judiciário controle atos discricionários do Poder Executivo, tá? Então, com a proporcionalidade, é vedada, é proibida a adoção de sanções e de restrições em medida desproporcional à necessidade de interesse público. Então, agora, para completar, eu queria que você compreendesse isso. Eu queria que você fizesse uma visualização do seguinte. Razoabilidade é um conceito mais amplo, que vai direcionar a sua conduta e vai dizer que todas as vezes que você for atuar na função administrativa, você deve escolher antes da atuação os meios mais adequados aos fins que você pretende alcançar. Dentro desta razoabilidade, nós vamos ter um conceito de proporcionalidade, que vai se voltar para o controle da sua atuação, para evitar que você incorra em abuso de poder. E com isso, você não tem permissão para adotar sanções ou restrições em medida desproporcional
a necessidade do interesse público. Qual seria a consequência disso? Um ato discricionário seu poderia sofrer o controle judicial do Poder Judiciário e poderia vir a ser impugnado judicialmente, mesmo que discricionário. Ok? Voltamos daqui a pouquinho com o término dos princípios. Então agora que nós ainda continuamos o estudo dos princípios, são várias, as normas norteadoras da atividade administrativa são várias. Hoje nós vamos fazer um sobrevoo e vamos analisar uma por uma para você poder fazer qualquer prova, para você se sentir seguro, segura na prova a respeito desse tema. É um tema que cai muito em provas de concurso, porque a administração pública precisa ter conhecimento das regras que norteiam a sua conduta. Então eu já entendi que existem princípios que estão explícitos no texto da Constituição, no artigo 37, que inaugura o capítulo da administração pública. Os princípios constitucionais explícitos no artigo 37, que são 5, são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Depois eu vi que existem princípios que são chamados pela doutrina de basilares, princípios que antecedem os demais, que servem de inspiração para os demais, embora não sejam mais importantes que eles. E entre os 3 princípios basilares eu tenho a supremacia do interesse público sobre o privado, eu tenho a indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos, e eu tenho a legalidade. Muito bem. Saindo dos basilares, eu comecei a analisar princípios que são mencionados em leis ou em momentos da Constituição. E você anotou aí nas suas anotações a razoabilidade e a proporcionalidade. Esses 2 princípios, eles estão previstos no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Vamos ver o que a Lei 9784 de 99 nos diz sobre princípios. Para quem não se lembra, a 9784 de 99 é a Lei do Processo Administrativo, tá? É a chamada LPA, tá certo? Ela rege o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, mas ela não se limita a isso. Ela traça alguns aspectos materiais, como, por exemplo, quando ela fala do ato administrativo da competência, quando ela fala da delegação. E no artigo 2º, caput e parágrafo único, ela traça princípios. E aí ela vai dizer o seguinte para nós: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos seguintes princípios. 2 pontos. E aí ela começa a falar legalidade, fala da moralidade, fala de vários princípios, fala da publicidade, fala da razoabilidade, da proporcionalidade, mas fala de outros. Ela vai falar da motivação, como sendo um princípio a ser seguido pela administração. Ela vai falar da finalidade, como sendo um princípio a ser seguido pela administração. A lei fala do contraditório, da ampla defesa, do interesse público, da segurança jurídica. Esses estão explícitos no texto. Então, como eu já vi a razoabilidade e a proporcionalidade com vocês, agora eu quero ver a motivação. E aí eu quero saber o que vem a ser motivação como princípio. A motivação está prevista no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo e também está prevista no artigo 50 da Lei do Processo Administrativo. Então vamos começar com o seguinte entendimento: motivo e motivação não são a mesma coisa, certo? Atos administrativos, declarações da administração pública, elas só serão lícitas, válidas, se elas estiverem apoiadas em motivos que as justifiquem. Então, o motivo é um elemento essencial à validade dos atos administrativos. São os fatos, os fundamentos jurídicos que levaram a administração a praticar aquele ato. Isso se chama motivo. E isso é requisito do ato. Quando eu falo para você da motivação como um princípio,
Eu estou falando da explicação, em regra, por escrito, dos motivos daquele ato. Então, quando a lei exige a motivação, ela está querendo que você explique as razões que levaram a administração a praticar tal ato. Essa motivação deve ser, em regra, como eu disse, por escrito no ato. Mas pode acontecer uma motivação fazendo menção a laudos, a pareceres que vão fazer parte integrante desse ato que nós estamos praticando, tá? Então, se a sua prova falar que motivo e motivação são termos usados para designar os fatos e os fundamentos jurídicos do ato, está errado. Motivo é isso. Motivação significa a explicação no próprio ato em regra, por escrito em regra, dos motivos do ato. Existe a chamada motivação aliunde, é aquela que faz menção a outros documentos. Existe a motivação quando você junta ao seu ato um laudo, um parecer jurídico, que será parte desse ato. E aí você já ao juntar, conforme parecer tal, você já está motivando. Tá certo? O artigo 50 da Lei 9784 de 99, ele traz um rol de situações que trazem obrigatoriedade de motivação. Você não precisa decorar para a prova. Toda vez que o ato limitar um direito, impuser uma sanção, impuser uma obrigação, você precisa explicar os motivos. Toda vez que o teu ato decidir sobre os principais processos, como licitação, como concursos, seleções, você tem que motivar. Toda vez que o ato impuser a revogação ou anulação de um ato, é necessária a motivação. Também é mencionado na lei que é quando você for contra uma jurisprudência firmada sobre uma questão, você deverá motivar o seu ato. Mas cuidado com essa história da jurisprudência, gente. Eu posso contrariar uma jurisprudência? Você lembre que nem toda jurisprudência é súmula e nem toda súmula é vinculante. Toda vez que você for contra uma súmula vinculante, pode haver uma representação ao Supremo Tribunal Federal que vai dar a ordem à administração que não repita aquilo sob pena de responsabilização pessoal. O que a lei fala é simplesmente você ir contra jurisprudência sobre uma determinada questão. Aí não é uma súmula vinculante, são julgados, ok? Vai contra, você vai ter que explicitar as razões da não aplicabilidade daquilo naquele caso. Beleza? Então a motivação é um princípio, é a explicação para trazer seriedade, para trazer segurança ao seu ato, dos motivos que te levaram a praticar o ato. Uma última dica para a nossa prova. A ausência de motivação seria um vício de motivos no ato? Você imagina que um ato tem motivo, mas não foi motivado, não teve a motivação. Isso é vício nos motivos, gente? Não. A ausência de motivação é um vício na forma do ato administrativo. Porque a forma, como um elemento essencial, são as formalidades que vão dar segurança e seriedade ao seu ato. Você omitiu uma dessas formalidades. Você omitiu a explicação dos motivos. Então, você afetou a forma do seu ato. Tá certo? Muito bem. Saindo da motivação, eu quero ver qual seria o outro princípio que é mencionado nesse artigo 2º da Lei 9784 de 99. Eu vou ver que ela vai fazer menção à finalidade, como sendo um princípio que rege a administração. Vou te dar uma dica de estudo, tá? Depois eu volto para essa lousa. Você leia o artigo 2º da Lei 9784 e você observe uma coisa que é muito boa como técnica de estudo dos princípios. O caput do artigo 2º, ele relaciona os princípios que devem ser observados pela administração apenas dando nome a eles, não explica. Então ele diz, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, e não explica. O parágrafo único desse artigo faz o oposto. Ele explica um por um dos princípios sem dar nome. Então é um bom exercício você abrir a lei,
pega o parágrafo único e quando diz atuação conforme a lei e o direito, você escreve ali ao lado, legalidade, todo mundo sabe. Mas aí, quando ele fala da finalidade, tá? Às vezes, aquele aluno que está no início do seu estudo, no primeiro momento ele pode não identificar ali a finalidade. Então eu vou te mostrar o que seria a finalidade. A finalidade seria você buscar o atingimento do fim público do ato. Isso é finalidade. Todo ato tem um fim público já previsto na lei para ele. E quando você pratica o ato, você deve buscar atingir este fim público a que o ato se dirige. E por essa razão, a lei vai dizer que é vedada a renúncia total ou parcial de competência. Tá certo. Vamos olhar aqui na nossa lousa se eu consigo fazer um esqueminha para você sobre isso. Olha aqui uma coisa. Você recebeu competência para praticar um ato. Então você tem um poder, dever para praticar o ato administrativo. Só que esse ato administrativo já tem um fim público previsto para ele, pela própria lei. Todo ato tem um fim público previsto para ele. Se você exercer a sua competência para atingir o fim público, você exerce a sua competência tentando alcançar esse fim, tá tudo certo. Se você renuncia à sua competência, esse fim nunca vai ser atingido. E se você usa a sua competência para atingir fins pessoais, o que você fez? Desvio de finalidade. Está enxergando o desvio na sua frente? O desvio de finalidade é isso. É o agente público usar a sua competência para atingir fins que não o interesse público, mas fins pessoais. Por isso que quando você abrir a lei 9784 de 99, no artigo 2º, você vai ler no parágrafo único, atingimento do fim público a que o ato se dirige, sendo vedada a renúncia total ou parcial de competências. Eu vi isso na prova e já identifiquei como o princípio da impessoalidade e da finalidade, que para alguns autores, como caiu recentemente numa prova de concurso, a finalidade nada mais é do que o clássico, a impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade. Os dois têm muitos pontos em comum, realmente, tá? Então, você sempre use a competência que a lei te deu para atingir o fim público que a lei previu na regra de competência para aquele determinado ato. Muito bem. Seguindo ainda dentro dos princípios, eu quero analisar um que é muito importante, que é a segurança jurídica. O que seria essa segurança jurídica? E como que a doutrina trata desse princípio? Vamos ver se eu consigo te mostrar uma situação que foi enfocada pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro no livro dela. Para quem não sabe, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro é um dos autores atuais do direito administrativo brasileiro mais respeitados e que tem sido muito cobrada em prova. Ela é procuradora do Estado de São Paulo há muito mais de 20 anos e ela foi um dos juristas que participaram da comissão que redigiu o texto da lei, o anteprojeto da lei 9784 de 99. E no livro dela, ela menciona a participação dela na redação do anteprojeto dessa lei. E quando ela fala do princípio da segurança jurídica, ela é um pouco irônica. Primeiro, ela diz o seguinte: esse princípio tem que ser analisado com muita cautela, porque senão nós vamos chegar ao absurdo de achar que um ato nulo poderia ter gerado direito adquirido para alguém e com isso não poderia mais ser extirpado do mundo jurídico. Isso não existe. Um ato nulo jamais produziria direitos adquiridos para uma pessoa. Mas eu quero que você analise dentro do seguinte enfoque. Você imagina que a administração pública, dando uma interpretação à norma administrativa, concedeu algum benefício a alguém. E essa pessoa que se beneficiou tem medo de que a administração volte atrás e, através de uma nova interpretação à norma,
ela retire o que ela concedeu antes. E aí a Maria Silva de Pietro diz o seguinte, que seria como se esse administrado ficasse sentado em uma cadeira com uma espada pendurada sobre sua cabeça, prestes a cair a qualquer momento. A insegurança jurídica seria muito grande. Então, o que a lei fala sobre essa segurança jurídica? Primeiro, eu gostaria que você tivesse em mente que quem tem interesse em levantar o princípio da segurança jurídica perante um juiz, um tribunal, é alguém que se beneficiou com alguma coisa que a administração pública concedeu e que está com medo de perder futuramente. Porque se eu me prejudiquei com o ato administrativo, o meu interesse não é que esse ato se estabilize e que não possa mais ser alterado, é que ele, a qualquer tempo ela possa mudar. Mas partamos do princípio que um ato da administração trouxe efeitos favoráveis a alguém. E que a administração, posteriormente, dá novo entendimento à norma administrativa e muda a sua posição. Você acha que ela poderia retroagir e ir buscar aquela pessoa que se beneficiou há um tempo atrás com aquele efeito favorável do ato e retirar aquilo? Não. Isso é a segurança jurídica. E é isso que a lei, no inciso 13 do artigo 2º da Lei 9784, diz para você, que deve se dar à norma administrativa a interpretação que melhor atenda ao interesse público, sendo vedada nova interpretação retroativa, atingindo situações jurídicas já configuradas de acordo com a interpretação anterior. Tá? Então, se você obteve uma vantagem ou alguma coisa e a administração mudou o entendimento com relação àquilo, ela não vai atingir situações pretéritas. Lembrando sempre a vocês que não se pode levar a segurança jurídica ao extremo e dizer que um ato absolutamente nulo não poderia ser alterado. Cuidado com isso. Tá? E ainda dentro da segurança jurídica, a gente tem o artigo 54 da Lei 9784 de 99. E o artigo 54 vai dizer o seguinte para nós, que o direito da administração de anular os seus próprios atos, de que decorreram efeitos favoráveis aos destinatários, vai decair em 5 anos contados da data da prática do ato, salvo má-fé do administrado. E que no caso de efeitos patrimoniais contínuos, que o prazo de decadência vai se contar a partir da percepção do primeiro pagamento e não da prática do ato. Tá certo? Isso, meus amigos, é o que se entende por segurança jurídica. Então, fazendo uma análise geral dos princípios da administração, nós já estamos buscando princípios em leis. Esses que eu acabei de falar, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, são princípios previstos em lei. Para completar a nossa análise dos princípios, nós temos que saber a autotutela, o princípio da tutela e vamos depois falar da economicidade. Aí eu me dou por satisfeita, eu acho que você faz qualquer prova sobre princípios sem ter problema. Então eu quero saber a autotutela. Bom, a autotutela eu vou ver nas súmulas 346 e 473. Opa. É 473, tá, gente? Tá, vamos lá. Do STF. E também vou ver no artigo 53 da Lei 9784 de 99. Vamos entender por tutela controle, tá? Vamos entender que tutela é controle. E vamos entender da seguinte maneira, olha aqui para mim. A administração pública exerce o controle sobre os seus próprios atos. Ela controla os atos que ela pratica. E ela deve anular estes atos quando eles forem eivados de vícios que os tornam ilegais, e ela pode anulá-los por motivo de revogá-los, desculpa, por motivo de conveniência e oportunidade. Eu vou pegar a súmula do Supremo e depois eu vou pegar o artigo da lei. E você vai ver a semelhança entre ambos.
A diferença foi que a lei posterior à súmula mudou o verbo pode por deve. Você pega a súmula 473 do Supremo aí na sua casa e você vai ler o seguinte: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. E resguardada em todos os casos a apreciação judicial, esse foi o texto da súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal. Foi editada a Lei do Processo Administrativo, em 1999. E o artigo 53 tomou cuidado de aproveitar parte do texto da súmula 473, alterando algumas coisas. Então, em vez de dizer que ela pode anular, o verbo foi deve. E o artigo 53 diz: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O que é isso? Autotutela. Caiu na sua prova, como já caiu, o texto da súmula, é lógico que não vai querer que você saiba a súmula de cor, mas vai botar a súmula número tal do Supremo Tribunal Federal, diz que, e depois vai dizer, esta regra refere-se ao princípio autotutela. Tá? É o poder da administração, poder-dever, de exercer o controle sobre seus atos, anulando-os quando ilícitos, revogando-os quando inconvenientes e inoportunos, ou mesmo convalidando um ato que tenha um vício sanável, desde que isso não prejudique terceiros nem o interesse público, conforme o artigo 55 da Lei 9784 de 99. Esse artigo 55, que é o fim dessa parte da lei que trata de anulações e revogações, ele vai dizer o seguinte para você, que em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. É uma autotutela também. Não está anulando nem revogando, está convalidando. Tá ok? Mas agora eu quero saber o que seria o princípio da tutela. E é nele que nós vamos juntos. Por tutela, nós vamos entender controle finalístico. Tá? Ou no âmbito da União, o que se chama supervisão ministerial, certo? Então, olha aqui comigo uma coisa. A administração pública centralizada, direta, exerce um controle sobre as entidades descentralizadas, indiretas. A administração pública não tem hierarquia sobre as entidades descentralizadas, mas ela controla as atividades dessas entidades. E é isso que eu chamo do princípio da tutela. Tá? É o controle, agora não exercido pela própria administração responsável pelo ato. É o controle exercido pela administração central sobre as atividades da administração indireta. A isso nós chamamos tutela, certo? É diferente da autotutela, que é aquele controle exercido pela própria administração responsável pelo ato. A administração que tem competência para praticar o ato pode exercer o controle sobre esses atos. E esse agora é de uma administração diferente, mas ainda é controle administrativo. Cuidado com isso, hein? Cuidado, porque o controle de tutela não é um controle externo. É controle administrativo, feito por administrações diferentes, mas é administrativo. Meus queridos, vamos ver o contraditório e a ampla defesa, porque tem algumas observações ainda na 9784 que eu queria fazer para você sobre o contraditório. Vamos lá comigo? Contraditório. Cuidado com a súmula vinculante número 3 nesta hora, tá? Contraditório é o direito à comunicação dos atos processuais. É o direito que as partes têm nos processos de serem comunicadas em tempo hábil para que elas atuem, formulem seus interesses, formulem suas pretensões dentro do processo. A Lei 9784 de 99, como nós vimos, trata do processo administrativo
Então, ela traz no artigo 2º alguns princípios que são específicos de processos. E o contraditório seria o direito que as partes têm nos processos administrativos de terem a comunicação, terem ciência dos atos administrativos antes que eles sejam praticados. Aqui vigora o princípio da verdade material. A verdade material, que é diferente do que vigora, por exemplo, no processo judicial, você pode juntar alegações até a hora da decisão. Você pode formular alegações antes da decisão e isso pode influir na decisão da autoridade que vai julgar o seu processo. Aí eu tenho o contraditório. Eu chamei a atenção da súmula vinculante número 3. E eu quero te dizer que nessa súmula há menção ao contraditório. Eu não quero que você se engane na hora da prova. A súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, ela determina que nos processos perante o Tribunal de Contas da União será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre que da decisão puder resultar anulação ou revogação de um ato que tenha beneficiado o destinatário. Mas você não deixe de observar, excetuado o registro inicial de aposentadorias, pensões e reformas de servidores. O contraditório é exigido, mas como se entende que a participação do Tribunal de Contas da União no registro inicial de atos concessivos de aposentadorias e pensões de servidores, como as reformas dos militares, esta participação torna o ato complexo, ou seja, o ato não existe, não se aperfeiçoou enquanto o Tribunal de Contas não participou. Então, nesse sentido, o registro inicial dispensa o contraditório, porque ainda está formando o ato. Para a prova, cuidado com o contraditório, é um princípio que deve reger a atuação, mas ele é excetuado nos processos perante o TCU que sejam ainda de fase de registro inicial de aposentadoria e pensão. É lógico que depois que a aposentadoria e a pensão forem registradas, aí passa a ter o direito ao contraditório se for uma posterior anulação das mesmas. Tá certo? Bem, ampla defesa, claro que é a utilização de provas, né? Então, a ampla defesa, que também é explícito no nosso artigo, são as provas, diz respeito à instrução nos processos. E aí eu quero chamar a atenção para você do artigo 30 da Lei 9784 de 99. Você sabe que nos processos administrativos há o direito à ampla defesa. Significa que as partes podem se utilizar de todos os meios de prova licitamente obtidos. Se você olhar a Lei 9784, ela vai dizer expressamente: são inadmissíveis nos processos administrativos as provas obtidas por meios ilícitos. Então, não se admitirão provas que tenham sido obtidas através de meios ilícitos num processo administrativo. Isso não afronta o princípio da ampla defesa. Ok? Meus queridos, com isso, nós encerramos a nossa análise do Estado, governo, administração e, juntamente com a administração, os princípios que regem a administração pública. Nós nos encontramos em outra oportunidade e eu desejo a vocês sucesso nessa jornada de vocês de prova de concurso. Um abraço e até a próxima.